Gravando. Então, bom dia a todos e todas. Nós vamos iniciar a sessão de julgamento da Quarta Câmara Julgadora do dia 21 de agosto de 2024. Então, temos sustentação oral. Vamos iniciar aí pelo processo do auto de infração 4.143.316 da Boeing, Importação e Exportação Limitada. Então, temos a sustentação oral, a advogada está presente, doutora Maria Luísa está presente. Bom dia, doutora Maria Luísa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Adolfo Bergamini é o relator, né, desse caso. Certo. Então, doutor Adolfo, bom dia. Bom dia. Tá? Então, se eu puder fazer o relato do caso, ou gostaria que algum de nós leia, pode estar aberto aqui para incluir. Eu Você só pode vou fazer. se a advogada concordar, só vou fazer a leitura da acusação e aí eu peço para alguém fazer a leitura, pode ser? Sim, pode ser sim, Adolfo. Então, eu vou aqui marcar a sustentação oral realizada, procuradora doutora Maria Luísa, então, gravando essa sustentação oral aqui no sistema. Então, agora, Adolfo, por favor, com a palavra. São 3 itens. Os itens 1 e 2 se referem a uma mesma operação, que é de importação por conta e ordem via Santa Catarina. O primeiro item é de falta de pagamento do imposto e o segundo item é de crédito devido. Em suma, de acordo com o fisco, não está comprovada a existência do estabelecimento em Santa Catarina, daí porque foi presumida a sua não existência e, portanto, que a operação de fato ocorreu com a filial paulista da empresa. E o item 3 é falta de pagamento de imposto, também em função de operação triangular, que apesar de formar a operação triangular, segundo o fisco, a mercadoria permaneceu no estado de São Paulo. Então são basicamente essas as acusações. Eu vou fazer aqui o registro do voto e aí, se possível, se alguém puder fazer a leitura depois, eu agradeço. Eu posso fazer a Ok, leitura, você presidente. faz? Tá bom, Rubens. Deixa eu só Então, subir o voto aqui. tá, ele vai registrar. Doutora Maria Luísa, então, com a palavra para a sua sustentação oral, aí pelo prazo de 15 minutos. Obrigada, presidente. Obrigada, ilustre relator, aqui pela concatenação dos fatos. Eu gostaria só de pedir a gentileza, se eu puder compartilhar minha tela. Eu preparei um brevíssimo slide aqui só para acompanhar a sustentação oral, pode ser? Sim, ok, pode ser sim. Pode tentar, ver se já acredito que consiga. Ok. Apareceu para vocês? Sim, sim. Tá, se puder ampliar um pouco, fica melhor, mas... E agora? Isso. Sim, ok. Muito obrigada. Conforme bem trazido pelo relator aqui, as infrações da recorrente, elas podem ser separadas em 2 grupos de operações, sendo a primeira referente às operações de importação, que foram realizadas na modalidade por conta e ordem pela própria filial catarinense, e aqui a gente tem a cobrança tanto de CMS importação quanto a glosa dos créditos relativa à entrada dessas mercadorias aqui no estado paulista, quanto ao grupo 2, que é referente às operações que foram realizadas, que posteriormente a gente chamou essas operações de operações sobre rodas. Pois bem, começando aqui a expor as minhas razões em relação às operações de importação, a gente traz 2 preliminares de nulidade do lançamento antes de avançar no mérito. A primeira seria a nulidade da autuação pelo erro no lançamento. Por quê? Esse auto de infração ele não acompanha um relatório circunstanciado. Apesar da gente saber que aqui o relatório circunstanciado ele não é item essencial do lançamento pela legislação paulista,
Quando nós olhamos todos os fatos trazidos no relato infracional do corpo do próprio auto de folhas 1 e 2, é trazido aqui que as importações elas foram realizadas através de duas tradings, a Fox Importação e a HPMA. Só que quando posteriormente nós vamos analisar os documentos que efetivamente foram juntados aos autos e quais operações o fiscal está fazendo referência, as tradings, na verdade, são a Capital Trade e a Razak. Por que isso aqui é importante? Principalmente em relação à HPMA, toda a construção aqui dos fatos ocorridos é que essas importações não ocorreram no estado de Santa Catarina, mas sim no estado paulista. E quando a gente coloca a HPMA no relato infracional, a gente traz aqui um terceiro elemento que sequer está descrito e que data máxima vênia, inclusive a decisão da DTJ que entendeu que se tratava de tão somente aqui um erro material no auto de infração que poderia ser superado, ela altera toda a construção que foi feita pelo fiscal aqui já na delimitada espaço que a gente tem ali do relato infracional. Então, a recorrente entende que, nesse ponto, o lançamento é nulo. O segundo ponto de nulidade seria o erro da sujeição passiva na definição de quem seria o estabelecimento importador. Bem, é fato incontroverso no próprio relato infracional de que as operações elas foram realizadas na modalidade por conta e ordem. Isso aqui é fato superado. Porém, conforme foi destacado em vermelho, no parágrafo subsequente, ele fala em estabelecimento importador, sem falar aqui quem seria essa figura. Então, a gente entra aqui em dois cenários que podem ser analisados. Se eu considero que o importador nessa operação é a trading, eu já estou me contradizendo em relação ao parágrafo anterior, ou seja, eu não estaria diante de uma operação por conta e ordem, assim, numa operação por encomenda. Se eu considero, num segundo cenário, que o real importador seria a matriz paulista, eu me contradigo com a parte de baixo do parágrafo, que fala que não houve entrada física da mercadoria, quando, na verdade, é inegável que houve entrada física aqui no estado de São Paulo. Então, no mínimo, a recorrente considera que esse auto de infração, se não for erro de sujeição passiva, é ambíguo aqui na definição dos fatos que ele busca trazer, de novo, nesse curto espaço, considerando que ele não tem um relatório circunstanciado que o acompanha. Superado essas duas nulidades que a recorrente buscou trazer aqui na sua peça recursal, a importação foi por conta e ordem de terceiros realizada pela filial catarinense e depois, em um segundo momento, transferido para a matriz aqui em São Paulo. Bem, esse termo já é muito conhecido pelo tribunal, já foi amplamente debatido por todos. Então, o que foi utilizado para caracterizar a importação por conta e ordem para falar que o real importador estava aqui no estado de São Paulo? Não houve ingresso físico das mercadorias em Santa Catarina. Esse foi o critério utilizado pelo agente fiscal e que, de novo, foi mantido pela DTJ. Porém, quando a gente olha as declarações de importação que motivaram aqui a lavratura do auto, a gente consegue ver que no recinto aduaneiro consta como local porto fluvial de uso privado politerminais. Isso é utilizado em todas as declarações de ambas as trades com a qual a filial catarinense manteve as suas operações, tá? Esse porto é localizado em Santa Catarina, lá em Itajaí. A Poli, ela só tem local aqui no Brasil, em Santa Catarina. A mercadoria foi lá, desembaraçada, e a importadora, que na modalidade por conta e ordem ali, foi a filial catarinense, se a gente considerar esse cenário. Outro ponto que visa desconstituir, que a recorrente também trouxe desde a sua defesa administrativa, e que também foi abordado pela DTJ, foi que não foi só o desembaraço que ocorreu ali em Santa Catarina, a gente também teve o estoque das mercadorias ali ao lado do porto. Esse estoque, ele não foi feito pela filial catarinense no local que consta no seu cartão CNPJ, porque ela não precisa necessariamente ter o espaço físico. O que ela precisa é ter elementos mínimos necessários que demonstrem que aquela mercadoria por lá circulou. E assim ela fez, porque apesar de ela não ter espaço físico ali na filial, ela firmou um contrato de locação de armazém com uma empresa determinada Poliflex, que é do Grupo Poli, que fica inclusive a 10 minutos ali do porto,
Ao contrário do que a decisão da TTJ falou, não há 35 quilômetros de distância, aqui a gente tem menos de 5 quilômetros, está tudo dentro ali do mesmo espaço portuário, que ela trouxe para mostrar também que as mercadorias ficaram armazenadas em Santa Catarina antes de serem remetidas depois pela filial para a matriz em São Paulo. Além de todos esses pontos, a recorrente trouxe diversos documentos aqui ao longo do curso processual para demonstrar que a operação de importação efetivamente ocorreu em Santa Catarina, tanto o destinatário jurídico das mercadorias quanto a entrada física lá ocorreu, seja pelo contrato, quanto pela foto da logística de armazenamento da Poliflex, DIs, contratos de câmbio, invoices, certificados de análise das mercadorias, todas as notas fiscais que foram emitidas ali no curso processual, o semercante, o recibo do comprovante que a trading pagou quando a embarcação aqui chegou. Então, todos esses documentos aqui demonstram efetivamente que foi a filial catarinense que fez a importação por conta e ordem, e aqui ela é destinatária jurídica das mercadorias. E conforme eu já expus aqui no começo, eu pretendo não me alongar muito nesse ponto, porque ele já é bastante conhecido e já foi discutido diversas vezes pelo tribunal. Inclusive, eu só queria chamar a atenção a um julgado de um caso que é muito similar a esse aqui da recorrente, que é o AIN 4128040. Esse caso, por que eu digo que ele é similar? Porque nesse, efetivamente, a mercadoria foi desembaraçada aqui no estado de São Paulo. E qual que foi a definição da segunda Câmara Julgadora no julgamento de 2021 que ela lhe fez? Olha, a mercadoria ter sido desembaraçada no Porto de São Paulo ou não, pouco importa. Não importa, porque a filial que fez a importação ela é destinatária jurídica. Esse auto de infração que acabou com o cancelamento integral já foi inclusive remetido para a Câmara Superior para julgamento do recurso especial da Fazenda Pública. O recurso ele não foi conhecido, inclusive a doutora presidente aqui da Câmara participou da sessão de julgamento e votou no sentido do voto vencedor, e já teve o primeiro pedido de retificação do julgado da Fazenda também deferido. Então, o que mostra aqui uma sedimentação da temática em casos similares ao da recorrente de forma favorável, do modo que ela pede e espera aqui, inclusive por ela ter demonstrado que as mercadorias circularam sim pelo estado de Santa Catarina e lá ficaram antes de ser remetidas aqui para a matriz no estado paulista. Superado esse grupo 1 de operações, a gente entra no grupo 2. Assim como eu trouxe no grupo 1, a gente tem uma preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação em relação à responsabilidade solidária da matriz, porque considerou-se que as mercadorias que foram ali adquiridas, elas nunca circularam pelo estado catarinense, ficaram dentro do estado paulista, então haveria ali um imposto que não foi pago aqui para o fisco de São Paulo. Não obstante a gente tenha trazido essa nulidade, também ciente da jurisprudência do tribunal, eu gostaria só de elucidar que, na verdade, não houve falta de pagamento do imposto para o estado de São Paulo. Como é que a operação aconteceu? A filial catarinense adquiriu 2 mercadorias de uma empresa denominada Covestro. Essas mercadorias são o poliol e o tolueno. O poliol e o tolueno são compostos químicos altamente inflamáveis que devem ser transportados de uma forma muito rápida dentro do estado. Inclusive, acredito que a gente tenha colocado na peça de recurso ordinário, tanto na defesa administrativa também, que a gente tem vários acidentes em estrada envolvendo esses componentes, então é altamente regulamentado pela ANTT a forma que isso deve ser feito transporte, e para evitar qualquer tipo de sabor ali no meio do transporte, fazendo da forma mais rápida possível, o que a contribuinte faz? Ela adquire esses produtos da Covestro pela filial de Santa Catarina, depois remete para a matriz paulista, e assim ela faz a venda sobre rodas. O que seria o sobre rodas? O sobre rodas aqui a gente está fazendo referência ao próprio caminhão, que leva o produto a granel diretamente para os clientes que adquirem da matriz paulista. Tudo isso está documentado através das notas fiscais. A gente trouxe até a título exemplificativo um processo que vem desde o pedido desses produtos da Covestro até a emissão da nota fiscal aqui para o cliente.
E por que não haveria falta de pagamento do imposto para o Estado paulista? A partir do momento que a filial de Santa Catarina adquire da Covestro esses produtos, ela está sujeita a uma alíquota de 4%. Resolução do Senado Federal 13 de 2012, ali as mercadorias foram importadas pela Covestro, então ali ICMS alíquota de 4%. A partir do momento que a matriz paulista adquire essa mercadoria numa operação interestadual ali e revende no mercado interno para os seus clientes, ela estaria sujeita a uma alíquota de 18%. Caso a matriz paulista tivesse adquirido diretamente da Covestro, ela teria na mesma proporção crédito-débito de 18% e ali a gente entraria no equalizador. No caso da modalidade que ela fez aqui, essa operação, ela só pode ser aproveitada de 4%. Então, aqui eu não haveria sequer imposto devido ao Estado de São Paulo, porque eu acabei tendo uma carga tributária de 14%, que no caso não teria essa incidência caso eu tivesse feito direto a aquisição da Covestro. Então, não tem qualquer prejuízo ao fisco estadual e muito menos, salvo melhor juízo, na opinião da recorrente, aqui qualquer residual de imposto que deva ser pago. Bem, eu falei que eu ia ser breve aqui na minha sustentação oral, então, diante de todo exposto, a recorrente ela pede preliminarmente o acatamento das suas preliminares de nulidade em relação tanto às operações de importação quanto às operações com o poliol e o tolueno. No entanto, e caso assim não seja concedido no mérito a regularidade das operações que foram realizadas aqui de importação, que afastam tanto a cobrança do imposto quanto a glosa do crédito nas operações internas, e no item 3, que não há simulação das operações visando fraudar ao fisco e tampouco falta de pagamento de ICMS. Em caráter subsidiário, em caso todos os pedidos sejam ora indeferidos, a aplicação da nova redação da súmula 10 do tribunal, porque em relação especial aos itens 1.1 e 1.2, aqui nós temos operações que tratam do período de 2016 e 2017, antes da alteração da legislação em relação aos juros de mora. Bem, esses eram os pontos que eu buscava abordar aqui na sustentação oral. Eu agradeço, presidente, o uso da palavra e fico à disposição de todos em caso de qualquer dúvida. Ok, obrigada, doutora Maria Luísa. Então, agora a leitura do voto. Rubens, você pode, então, fazer? Está aqui no sistema, né? Doutor Adolfo, disponibilizo. Já fiz o registro, Já está. Só esclarecer, advogada. Então, Maria Luísa, eu estou com uma paralisia facial e eu estou com alguma dificuldade para elaborar palavras e dicção. Então, o doutor Rubens vai fazer tudo no meu lugar. Sem problema, doutor Adolfo, eu estimo melhores, viu? Ok, então Obrigado. Vou passar a leitura do voto. Um minuto, então isso. Os itens 1 e 2 decorrem de operações por conta e ordem. Apesar dessa modalidade de importação ser pauta de diversas discussões jurídicas, não é o caso desses autos. A premissa estabelecida tanto pela recorrente como pelo fisco é a de que as importações se deram por conta e ordem, e isso é o que basta para o julgamento. O item 1 trata de falta de pagamento do ICMS importação, sob a alegação de que as mercadorias importadas por conta e ordem da filial catarinense da recorrente não se destinaram àquele estado, seguindo diretamente para São Paulo. Por sua vez, a acusação do item 2 versa sobre o creditamento indevido do imposto sobre as notas fiscais de transferência das mercadorias importadas por Santa Catarina. As questões preliminares e de mérito nesses dois itens serão analisadas conjuntamente. Inicialmente, a recorrente alega que o lançamento fiscal é nulo, porque ao mencionar o termo estabelecimento importador, não se sabe se está fazendo menção a trading ou estabelecimento catarinense, ou se o fisco considerou a recorrente como estabelecimento importador. Ademais, alega que a atuação não traz consigo a descrição necessária dos motivos da autuação fiscal e estes são contrários às próprias provas dos autos. Pois bem, os atos administrativos são atos jurídicos pelos quais a administração pública realiza sua função executiva e o lançamento tributário é efetuado pela administração pública espécie, ato punitivo do gênero ato administrativo, por isso o lançamento tributário deve reunir os requisitos da existência do ato administrativo, competência, formalidade e motivação. Além disso, o artigo 34 da Lei 13.457 é enfático ao determinar que o AIN deve conter obrigatoriamente
especificações da repartição fiscal, sujeito, envolvido, partilhador, prazo, indicações dos dispositivos legais infringidos, dentre outras informações que não deixam arestas ou dúvidas acerca do lançamento tributário, não vou ler o artigo. Então, no caso em tela, todos os requisitos estão cumpridos, o AIN contém tudo, né? Bom, especificamente quanto à alegação de não conseguir identificar nos autos que inseriu o estabelecimento importador, a que o fisco se refere, siga o entendimento do julgador tributário em consignar sua decisão que, no que diz respeito ao termo utilizado no relato da infração estabelecimento importador, não merece acolhimento quanto a defesa alega que não foi o mais adequado, pois sobre esse ponto inicialmente cabe destacar o estabelecido na decisão normativa CAT 3 de 2009, que trata do semestre das operações de importação de mercadorias oriundas do exterior por conta e ordem de terceiros e das condições do crédito fiscal. No caso da chamada importação por conta e ordem de terceiros, o assunto foi normatizado pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa 247 de 2004 e suas alterações, bem como por atos hierarquicamente inferiores, normas essas que não obrigam a fazenda do Estado. Segundo os incisos tal do mencionado artigo 12 da Instrução Normativa, entende-se por importador por conta e ordem de terceiros a pessoa jurídica que promover em seu nome o despacho aduaneiro de importação de mercadoria adquirida por outra, em razão do contrato previamente firmado, que poderá compreender ainda a prestação de outros serviços relacionados com a transação comercial, como a realização de cotação de preço, determinação comercial. Entende-se por adquirente a pessoa jurídica encomendante da mercadoria importada, dessa forma correta o termo importador no relato da infração, pois os importadores são, a princípio, as empresas incumbidas pela importação por conta e ordem, não se confundido com o real importador, responsável pela importação. Em outros termos, o julgador tributário se baseou no dispositivo infracional do item 1 do AIN, para esclarecer que o importador por conta e ordem de terceiros é a pessoa jurídica que promover em seu nome o despacho aduaneiro de importação da mercadoria adquirida por outra em razão do contrato previamente firmado. No caso em tela, está explícito na descrição infracional que as operações atuadas são de importação por conta e ordem e que a filial da recorrente era a adquirente responsável pelas mercadorias. Portanto, o termo importador lá citado se refere às trades. Não vislumbra qualquer nulidade de lançamento pela suposta falta de indicação da figura do importador na descrição infracional, pois, conforme será visto adiante, esta alegação da recorrente em nada prejudicou sua defesa. Ao contrário, houve a perfeita compreensão das infrações que lhe foram imputadas, exercer seu direito à defesa, etc. Deve-se dito ainda que a recorrente reclama que a decisão inicial deveria ser anulada porque, apesar de ter efetuado a correção dos prepostos importadores, não teria procedido à reabertura de prazo para reapresentação da defesa. Nesse aspecto, ratifica o entendimento do julgador tributário, que consignou que, compulsando os autos, constata-se que razão assiste à defesa. No entanto, referido equívoco ocorrido no relato da infração não macula a acusação apontada na peça inicial, isso porque se trata de um erro de fato, etc, etc. Nesse sentido, prescreve o artigo 13 que, estando o processo em fase de julgamento, os erros de fato serão corrigidos pelo órgão de julgamento, de ofício ou em razão de defesa, não sendo caso de decretação de nulidade. Quanto à alegação da falta de provas das acusações fiscais, o recorrente defende que não há indícios da falta de capacidade física do estabelecimento catarinense a armazenar mercadoria importada. Ocorre que as folhas a 42, o fiscal autuante acostou ou se integra da filial da recorrente, indicando que o endereço cadastral do estabelecimento está localizado em uma sala, que o estabelecimento catarinense consta como importador, é uma sala comercial, etc, etc. Para contrapor a premissa que embasa a acusação, a recorrente trouxe aos autos contrato de armazenagem, afirmando que as mercadorias eram lá armazenadas. Alega que, de fato, sua filial catarinense não tinha capacidade física para armazenar as mercadorias, todavia defende que houve seu trânsito físico no estado de Santa Catarina, considerando a suposta armazenagem, etc, etc. Compulsando os autos, vejo que o contrato é firmado com a unidade da própria recorrente, não com o estabelecimento catarinense. Além disso, vejo que o prazo para a prestação do serviço de armazenagem é de tal a tal período que coincide apenas em parte com o período infracional. Há também a menção que sua filial catarinense está localizada num box, que é no mesmo lugar onde suas mercadorias são armazenadas pela empresa terceira. Mas, conforme consta no contrato de prestação de serviço, a filial do autuado e o depósito não possui o mesmo endereço. Finalmente, observo que a recorrente acostou nota fiscal de prestação de serviço de armazenagem para a empresa Poliflex, mas se trata de período anterior aos fatos. E emitida fora dos períodos autuados.
Para além disso, não há comprovação de trânsito físico das mercadorias no território catarinense. Não há juntar de qualquer conhecimento de transporte, o pagamento de frete, ou até frete das mercadorias entre a repartição aduaneira até a filial catarinense, ou até a empresa de armazenagem, ou desses estabelecimentos até o estabelecimento de São Paulo. Não há comprovantes de pedágio, etc, etc. Por esse panorama, dado que não há comprovação da entrada das mercadorias no estabelecimento adquirente, deixa de ser relevante delinear considerações sobre os contornos jurídicos do CMS incidente de importação por conta de ordem de terceiros. Afinal, de acordo com a jurisprudência do STF, o contribuinte do CMS dessa modalidade é o adquirente, destinatário jurídico da operação, onde se dá a entrada da mercadoria. Não vou ler aqui o voto do STF, mas como visto, no presente caso, não está comprovado que o estabelecimento adquirente em Santa Catarina tenha existido de fato. Então, a premissa que se tem é de que a mercadoria seguiu dos portos catarinenses diretamente para o estabelecimento da recorrente, São Paulo, razão pela qual o imposto é devido ao erário bandeirante. Dessa forma, ante a não comprovação da entrada das mercadorias no estabelecimento da filial catarinense, as acusações fiscais de falta de pagamento de ICMS e importação de crédito devido são mantidas. Responsabilidade solidária. A falta de comprovação das operações interestaduais. Conforme as alegações da recorrente, as questões preliminares relativas a esse item infracional se confundem com o próprio mérito. Tanto na defesa como no apelo ordinário, a recorrente sustenta que não há relatório circunstanciado juntado aos autos, no relatório, qual fora a motivação do ato administrativo de lançamento fiscal, ou seja, por qual motivo houve a lavratura do AIM, bem como a demonstração do interesse comum através de provas que deveriam estar carreadas aos autos. Inicialmente, assevera que a lavratura do AIM é um ato de responsabilidade fiscal, as infrações relatadas independem do relatório circunstanciado, porque nos termos da lei, o lançamento fiscal foi feito com todas as informações e documentos necessários ao exercício contraditório pela recorrente. Quanto à motivação da atribuição da responsabilidade solidária, ressalto que, de acordo com o artigo 124, primeiro do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Essa solidariedade está respaldada no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMES, o qual define a expressão ter interesse comum como adquirente ou tomador de serviço que realiza operações sem documentação fiscal. Além do interesse comum, o inciso 12 do RICMES dispõe que o responsável solidário é todo aquele que contribui com a sonegação do imposto. No caso concreto, considerando que o fornecedor das mercadorias importadas estabelecidas em Santos emitiu notas fiscais de vendas simbólicas para a filial catarinense, tributando 4%, mas as mercadorias não saíram do território paulista e seguiram diretamente para o estabelecimento da recorrente, o interesse comum se evidencia pelo recebimento de mercadorias cujo ICMS fora calculado com a alíquota inferior à devida. Sobre essa questão, destaque-se que a recorrente foi notificada a apresentar conhecimento de transporte que pudesse comprovar a realização da operação interestadual, mas respondeu que tais documentos não existem. Em suma, como o ICMS da operação do fornecedor não foi integralmente pago, por assim dizer, não foi cobrado, cabe à recorrente a responsabilidade solidária pelo imposto de lançamento, está perfeitamente fundamentado. Acréscimos, a recorrente sustenta a natureza confiscatória da multa, ilegalidade dos juros superiores à Selic e sua aplicação sobre a multa. As multas previstas no artigo 85, inciso 1, e suas alíneas, decorrem de previsão legal, estão em consonância com a gravidade das infrações praticadas. Os juros estão amparados pela legislação, nos termos do artigo 565 do RICMES, no citado artigo 96 da Lei 6374. Quanto aos juros não poderem ser superiores à Selic, esse TIT revisou o entendimento da súmula 10 e passou a limitá-lo para os débitos fiscais estaduais, independentemente dos fatos geradores. Considerando que a referida súmula tem efeito vinculante, a taxa de Selic deve ser aplicada para o cálculo desse AIM. Quanto à utilização da base de cálculo da multa, aplica-se também a súmula 13 de 2018. A recorrente solicita que as multas sejam relevadas ou reduzidas nos termos do artigo 527-A do RICMES, mas existem requisitos objetivos e subjetivos que permitem a aplicação desse artigo, e, no caso da questão, as infrações estão exclusivamente relacionadas ao descumprimento da obrigação principal, seja pela falta de pagamento de ICMS ou pelo aproveitamento de crédito devido, então não são cabíveis as benesses do artigo 527-A do RICMES. Então, com isso, no recurso ordinário, dou-lhe provimento para manter as acusações fiscais dos itens
1, 2 e 3, mas com a limitação dos juros aplicados ao referidos taxa Selic, nos termos da súmula número 10. É como voto. E é a leitura de voto, senhores. Obrigada, Rubens. Então, os debates estão abertos. Presidente, Relator. Oi, poderia sim. só habilitar adicionalmente que eu tenho que colocar parcial Sim. provimento no final, no dispositivo. Sim, doutor Adolfo, também no dispositivo e na ementa também acho que está É, desprovido, né? Na ementa. é. Estamos de acordo com o voto, senhora presidente. Sim. Também vou acompanhar o relator, também está bem fundamentado nas provas dos autos, apesar, né, das dimensões a outros autos de infração aparentemente similares, aqui o caso é específico de acordo com as provas. Eu vou acompanhar o relator. Eu fiquei um pouco... eu acho que eu não peguei bem todos os fatos do processo. Quem adquiriu foi a filial do outro estado, foi isso? Era uma importação por conta e ordem, que seria clássica, usando ali uma filial catarinense. O que o Sim. fiscal colocou na acusação é que não seria possível fazer a operação por lá, porque o endereço cadastral seria apenas uma sala comercial. O que o contribuinte falou é que, de fato, as operações não eram feitas pela sala comercial, sim por meio dessa empresa terceira da Poli. Ocorre que o contrato de locação apresentado não bate com as datas das operações, seja com as notas fiscais, seja com a DI e tudo mais. Além disso, não ficou muito claro que a operação tem existido não só pelo contrato juntado, mas por outros documentos. Não tem uma transportadora, um operador logístico interno, algo do gênero, demonstrando que, de fato, houve ali um trânsito físico, foi só um contrato de locação. Então, o que eu digo aqui eu vou até fazer um ajuste nessa parte dos documentos, uma coisa breve. Então, o que eu digo é que, ao fim e ao cabo, que foi juntado a um contrato de locação que não condiz com as datas das operações e não foi demonstrado que, de fato, essas operações existiram no mundo real, tal como informado no contrato de locação. Então, as mercadorias chegaram no Porto de Santos e vieram direto para o Autuado, é isso? Ao contrário, foi feito desembaraçado lá e veio direto para cá. Mas Não posso. fisicamente entrou lá em Santa Catarina? Fisicamente, diz que Isso que não ficou tem prova, né? no estabelecimento Não, porque dentro. a gente já teve alguns julgamentos aqui não lembro bem se era nessa Câmara, por exemplo, tinha o importador de Rondônia que realizava importação. O grande ponto, Rose, é que para valer essa estrutura, tem um caso antigo do Sérgio Ricardo de Almeida, quando ainda existia a 14ª Câmara, onde o contribuinte demonstrou que importou, naquele caso era Espírito Santo, importou por lá, mas ele tinha uma filial existente, de fato, num terminal portuário do Espírito Santo, mas ele demonstrou que houve entrada da mercadoria, trouxe fotos, né, dizendo que de fato teve entre aspas, um internamento da mercadoria por alguns dias lá na filial do Espírito Santo e depois de lá vem para cá. Quando a gente não tem essa entrada física em uma filial localizada no estado onde é feito o desembaraço por conta de um benefício fiscal, a questão que fica não dá para aplicar os conceitos da operação por conta e ordem, de que a entrada física do estado delimita a competência do estado onde é feito o desembaraço, porque você não tem, de fato, uma filial lá. Quando você tem um desembaraço no porto de outro estado e a mercadoria vem direto para São Paulo, o imposto é de São Paulo, que aqui seria do destinatário jurídico. O presidente, o doutor Bergamini, com sua vênia e a presidência também, eu gostaria de levar o processo para dar uma olhada melhor, Tá certo. porque eu tenho entendimento contrário em alguns casos, eu não sei se aplica isso, mas eu teria que olhar os detalhes, né?
Acesso porque provas, eu, né? eu entendo que, assim, que o que vale é a modalidade da importação, né? Se a conta e ordem é uma regra, se é encomenda é outra regra, e eu me Não, fixo nisso aí, senão a gente perde os delineamentos, né? E começam a é, aparecer outras regras, assim, que a gente não tem uma clareza escrita daquilo, né? Então, eu peço licença ao doutor Bergamini para ver o direito com mais atenção, esses detalhes aí do processo, que eu realmente agora aqui eu não estou com segurança em relação a isso. Claro, sim, ok. A doutora Maria Luísa levantou a Presidente, mão, fazer um esclarecimento, de fato. assim, é só um Pois não. esclarecimento de fato até para auxiliar o Dr. Rubens, tá? As mercadorias foram efetivamente desembaraçadas, a entrada física foi em Santa Catarina, e em relação ao contrato de locação que foi mantido com a Poliflex, realmente ele não reflete todo o período autuado, eu acho que faltam 2 meses pelo contrato de locação, mas tem sim operações que foram realizadas que estão albergadas ali no período contratual. Aproveitar que a doutora está esclarecendo, tem alguma documentação fiscal de que essa mercadoria transitou por essa Poliflex ou alguma coisa? Tem as notas fiscais de prestação de serviço que a Poliflex emitiu, e a gente tem as notas fiscais de transferência de mercadorias, tanto da trading para a filial, quanto da filial para a Poliflex, depois da Poliflex de novo para a filial e da filial aqui para o estado de São Paulo. Então, essas notas fiscais, elas também estão acostadas no processo. Eu fiz essa relação na apresentação de slides da sustentação oral, eu vou anexar ela ao processo quando o Dr. Rubens tirar em vistas para facilitar a localização. Tá, mas é, essa esse, nota fiscal que a senhora. esse, Desculpa, doutor. esse é um dos pontos. A nota fiscal de serviço que foi emitida pela Poliflex é de data anterior ao contrato de locação, ou dos fatos, né? Os fatos do auto infração se referem a 17, não lembro aqui de cabeça, e a nota fiscal é anterior a esse prazo. Então, e também o número da ADI que consta no documento fiscal não bate muito bem com a operação de importação. Então, essas divergências, Rubens, é que me levaram a acreditar que não dá para aplicar pura e simplesmente os preceitos jurídicos da operação ponto e ordem, porque não está claro que, de fato, a, a situação fática que induz a existência de uma ponto e ordem, que é a existência, de fato, do adquirente em outro estado, essa condição não é existente. Então, por isso, Então, assim, existem várias correntes. Eu me fixo naquela, assim, olha, se a importação por exemplo, é por conta e ordem ou é por encomenda, se o fisco não descaracterizar essa situação, falar assim, olha, não, o dinheiro veio do importador, então não é por encomenda, por conta e ordem, ou ao contrário, assim, eu não me fixo por onde é que a mercadoria transitou. Por exemplo, tem auto de infração que é por encomenda, mas o importador está em Goiás, não sei aonde, vai ter algum benefício lá. Aí a mercadoria entra em Santos e vai direto para o Paulista. Aí o fisco paulista não fala, peraí, não saiu do estado. Para eu aceitar, a mercadoria tinha que entrar no caminhão, ir até Rondônia, voltar para São Paulo, aí sim, porque houve o trânsito físico, né? Eu não, isso é como é uma regra que não existe assim escrita, né? Então eu falo, não, calma aí, vamos seguir a regra, né? Qual que é a regra? Aí eu me prendo nessa, é em conta e ordem, é encomenda, então por isso que eu vou dar uma olhadinha melhor, porque pode ser que haja uma divergência jurisprudencial mesmo, né? O senhor analisou muito bem os fatos, eu só vou dar uma olhadinha, que se encaixar naquilo que eu adoto, aí eu apresento um entendimento contrário. Se não se encaixar, eu te acompanho e está tudo certo. Tá É, certo. É não, bom. é que a nota fiscal que eu perguntei era a nota fiscal de remessa para depósito, qualquer coisa assim. Isso não tem, ou tem? Tem, Nota fiscal de mercadoria, né? Não de serviço. Que seria tem a da. nota fiscal de remessa da filial para a Poliflex. Tá, só para saber. E Quando como o voltar, doutor Adolfo Bergamini já esclareceu, está fora do período da autuação, entendeu? E o contrato Uhum. foi feito com a empresa aqui de São Paulo, esse suposto contrato de armazenagem. Então, realmente, Ah, esse é o ponto dos autos. Não há prova
de que houve a entrada, a armazenagem da mercadoria em Santa Catarina. Portanto, veio direto para São Paulo. Portanto, o destinatário físico é São Paulo, o imposto de importação é devido para São Paulo. É esse o ponto. É por isso, Rubens, que eu digo lá no começo que eu não vou muito falar das questões jurídicas da conta e ordem, porque aí eu estou no ponto, penso eu, está no ponto anterior a isso, né? Está indo na definição dos fatos. Se os fatos estivessem bem demonstrados e que as premissas fáticas que suportam a operação conta e ordem são existentes, acho que a gente poderia entrar num debate mais jurídico. Mas eu acho que está no ponto anterior a isso, tá? Entendendo como que os fatos realmente ocorreram. Mas eu estou fazendo aqui só alguns ajustes, aí você leva em vista. Ok, essa em vista, Adolfo, eu estava já registrado, eu concedi vista, mas você está fazendo algum ajuste? Eu acho que não vai. Estou fazendo. Mas está habilitado para você? Me parece que não. Tá habilitado mesmo. Ah, está habilitado, então tá bom. É porque já apareceu aqui a vista, solicitação, eu já concedi vistas. Mas é bom, né? Uma vista é sempre bem-vinda aí para checar essas questões, mas é o que também me parece, questão de prova mesmo, não tanto a questão jurídica, né, da jurisprudência. Foi o que eu entendi, né? Aí Não, as sabe o que é, colocações do Rubens. presidente? Assim que aí depende de você, aí é uma questão jurídica, de você falar assim, não, eu só aceito se a mercadoria tiver entrado no estabelecimento lá. Se ela desembaraçou lá em Itajaí e veio direto para São Paulo, eu desconsidero tudo, porque eu acho que nesse caso é onde a mercadoria transitou, é que tem que ser primeiro esse cara que é um importador. É uma premissa com a qual eu não concordo, né? Essa questão do trânsito físico da mercadoria. Eu me prendo assim, quem que está ali no contrato, né, de importação, seja por encomenda, seja por conta e ordem, esse cara é o importador, né? Cabe a ele o pagamento do imposto no estado onde ele está estabelecido, né? Então, por isso que eu vou pegar para ver se encaixa dentro desse meu preceito. Se encaixar, aí eu falo, bom, então eu vou apresentar um Sim, entendimento contrário. Se não, eu tá acompanho o bom, doutor Adolfo e tá devolvo o ótimo, processo. sem problemas. Só um segundinho. Eu estou terminando. Tá bem. Pronto. Registrado. Tá. Ok, então esse caso sai em vistas para o doutor Rubens, né?
e volta numa outra oportunidade, tá, doutora Maria Luísa? Acompanha, por favor. Tá? Então, é o Boeing Importação. Então, encerrando o julgamento e saindo em vista. Tá bom, muito obrigada, presidente. Obrigada a todos. Eu desejo uma boa sessão e vou pedir licença para me retirar. Sim, obrigada. Agradecemos sua participação. Então, passando para outro, vamos seguir aqui a lista, né? O primeiro pode ser, Adolfo, o Hilda. Podemos passar para esse? E a sua Pode ser, relatoria. Pode pode ser ser? sim, tá? Pode ser Tá. também, tranquilo. Então, Eu vou vou aguardar abrir. você. Desculpe, presidente. Eu vou Sim, aguardar não, eu estou você sobre o abrindo. voto, aí se quiser eu leio também, tá? Eu acho que esse, eu Isso. só vou comentar que ele é bem pequeno, na verdade, é um ITCMD de um casamento comunhão universal de bens, que não tem meação, não tem nada. Então, Ok. Está, só um instantinho. Então, eu vou anunciar esse, né? tá, tá. Já abri aqui os debates para você registrar. Então, esse é o auto de infração, é o 4.110.028, Hilda Toito Taipina. É um recurso de ofício, né? Não há advogado presente, não há sustentação oral. E então basta o registro do voto e aí o relator faz o resumo e podemos complementar aí, né? Com o Sim. auxílio dos colegas, doutor Rubens, se for o caso necessário. Nosso porta-voz, né? Que participa aí, então está aberto, Adolfo, para o registro. Já está. Já está registrado. O caso ele é muito simples. É a cobrança de TCMD sobre uma transmissão causa-mortes decorrente de falecimento de cônjuge que eram casados por comunhão universal. A decisão monocrática cancelou o auto por ser comunhão universal, ou seja, não tem valores maiores ou menores do que a meação, porque não existe meação, né? É universal. Então, foi negado, foi cancelado o auto em primeira instância, veio recurso de ofício, estou mantendo a decisão por esses atos fundamentos. Ok, debate aberto à representação fiscal, quer se manifestar? Senhor presidente, nós já concordamos aí com o cancelamento do auto no recurso de ofício, então estamos de acordo com o voto. Obrigado. Ok. Então, podemos aqui encerrar os debates. E passando, então, à votação, verificar quórum. Então, todos concordam, né? Eu encerrei os debates, mas não tem, aguardei, acho que Acompanha o relatório. acompanha, né? Como a representação fiscal se manifestou, né? Eu também, eu Já também. favorável. Então, verificando aí o quórum. Iniciando a votação do caso Hilda Toito.
Então, foi unânime, acompanhando o relator, pelo não provimento do recurso de ofício da Fazenda. Então, encerrando a votação e encerrando o julgamento desse caso. Então, vamos passar para... Então, o próximo é de relatoria do Dr. Rubens, seguindo aqui a pauta, é o 5011-819, Amaca Paris, Comércio de Produtos de Perfumaria. É um recurso ordinário do contribuinte, não temos advogado presente para sustentação oral. Está aberto, Rubens. Obrigado, presidente. Esse caso é uma acusação de falta de pagamento do imposto em saídas tributadas, consignando valores subfaturados. Isso apurado em levantamento fiscal. Os valores foram arbitrados com base na denúncia anexa e DANFs juntados por amostragem, onde os valores informados representam 20% ou 30% do valor real das mercadorias. No demonstrativo anexo 1, os valores reais apurados das notas fiscais para o período de 2019, aplicou-se o IVA de 126%, obtido através da média do IVA aplicado ao setor correspondente ao CNAE e tal, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, sendo aplicadas as alíquotas, a alíquota de 25% para saídas para São Paulo, 12% região Sudeste e Sul, exceto Espírito Santo, 7% para as demais. No cálculo do ICMS próprio exigido, foi descontado o saldo credor do ICMS e o saldo devedor declarado em dia, conforme anexo 1. Como exposto, o contribuinte foi denunciado por prática de subordinação fiscal, conforme denúncia de sonegação fiscal. Notificado a entregar os arquivos digitais corretos, não atendeu. Notificado a esclarecer o modus operandi e as práticas comerciais da empresa, o autuado permaneceu silente, em claro ato de embaraço, dificultando a apuração de irregularidades. No início de suas atividades, o autuado emitiu notas fiscais onde o valor total das notas fiscais era igual ao valor total dos produtos. Posteriormente, começou a emitir notas fiscais considerando desconto de 80% sobre o valor total. O contribuinte remetia matéria-prima para industrialização por terceiros de seus produtos, são perfumes, e após o retorno dos mesmos, os revendia a preços inferiores ao preço de custo dos insumos, conforme documentos anexados. Em face da resistência do contribuinte a oferecer informações, os preços foram arbitrados nos termos do artigo 47 do RICMES, com fundamento no artigo 493 do mesmo regulamento, que fala que o arbitramento poderá ser efetuado quando o contribuinte não exibir ao fisco os elementos necessários à comprovação do valor, fundada a suspeita que os documentos não refletem o preço real, ou declaração do documento fiscal de valor notoriamente inferior ao preço corrente da mercadoria, etc. Então, não há como acatar os questionamentos do recorrente a respeito da metodologia utilizada pelo fiscal no cálculo do imposto exigido, à medida que o autuado, tendo sido repetidamente notificado a informar o modus operandi da empresa e apresentar o livro modelo 8, nem respondeu ao fisco, sequer respondeu. Desse modo, só restou ao fiscal a alternativa de arbitrar o real valor das operações praticadas pelo autuado com os meios a seu alcance, quais sejam as informações que constaram na denúncia e nas DANFs do próprio autuado, que demonstravam que os valores ali destacados correspondiam a valor entre 20% e 30% do valor real. A partir desses valores, aplicou-se o IVA do setor de 126,68% e as correspondentes alíquotas de 7, 12 ou 25%, dependendo do destino da mercadoria. Destacou o fiscal que esse método foi favorável ao contribuinte, pois se o lançamento tivesse tomado por base o valor dos insumos, acrescido do IVA, o valor seria maior. O fisco afirma que o autuado não operava como atacadista, mas como varejista, conforme seu próprio CNAE e análise do perfil dos clientes, muitos deles pessoas físicas. Isso por causa do IVA que se utilizou, tá? Tem o IVA atacado e o IVA varejo. Entretanto, observando as DANFs juntadas, percebo que a de número tal de folhas tais consigna quantidades totais de perfumes remetidos que ultrapassam 1.000 unidades. E a DANF seguinte também indica quantidades superiores a 1.000 unidades. A análise de toda a documentação fiscal sugere saídas em atacadas, destinatários inscritos ou não, pois a maioria dos itens das notas fiscais foram remetidos em dezenas de unidades. A DANF de folhas tais se refere à saída de 30 tipos diferentes de perfume, todos eles remetidos em dezenas, sendo que foram vendidos 333 unidades de apenas um dos itens desse documento fiscal. Já a DANF de folhas tais indica 700 unidades do perfume tal e 100 unidades do perfume tal, sendo certo que se trata de remessa para um revendedor, assim como todas as outras DANFs que analisei. Todas elas indicavam diversidade e quantidade de mercadorias incompatíveis com a hipótese de remessas a consumidor final.
é forçoso reconhecer que não se trata de quantidades que caracterizam um estabelecimento varejista, independente de seu KNAI. Dessa forma, se meus pares concordarem com a constatação de que o recorrente atuava como atacadista, ainda que de forma irregular, né, propõe uma diligência ao fiscal autuante para que o mesmo elabore um demonstrativo com os valores de débito fiscal ajustados para um estabelecimento atacadista, considerando o IVA e eventuais reduções de base de cálculo. O fiscal, se assim desejar, poderá juntar, além do mencionado demonstrativo, sua manifestação a respeito do volume de perfumes remetido pelo autuado e seus argumentos para que esse órgão de julgamento não o reconheça como atacadista. Na hipótese de que meus pares discordem desse meu entendimento, mantenho a acusação fiscal, que é manifesta e devidamente comprovada pelo fisco. Faço análise de multas e etc. Então, a proposta inicial é a conversão de diligência ao auditor fiscal para ver essa questão das quantidades, né, que, a meu ver, são incompatíveis com venda a varejo, a consumidor final, e caso seja vencido nesse ponto, subsidiariamente, então propõe manutenção do auto de infração, porque não há nenhuma dúvida, né, a respeito dos atos por ele praticados, né? E está certo o fiscal com o arbitramento, foi correto. A única questão é o IVA, tá? Utilizado, que, a meu ver, essas operações dele não caracterizam vendas a varejo. É só isso. É o voto, senhores. Obrigado. Ok, obrigada, Rubens. Estão abertos os debates. Representação fiscal. Isso, Pedro. senhora presidente, eu gostaria de me manifestar contrariamente à diligência. Então, eu fiz um pequeno arrazoado aqui. Aí, assim que o doutor Rubens registrar o voto, eu peço para colocar minha manifestação. Tá certo. Eu ia esperar a decisão da Câmara para registrar, mas eu vou registrar então de uma vez para eu poder colocar a manifestação, tá bem? Tá Isso. ok. Aí a gente discute o caso e vê se alguém faz uma preferência ou concorda pela diligência, né? Rubens, eu estou olhando aqui as notas, elas são para pessoas jurídicas, né? Os destinatários, né? Tem de tudo, Flávio. Entendi. O doutor Pedro acho que anotou algumas que era pessoa física, né, doutor Pedro? Isso. Eu me fiei mais nas quantidades, certo, doutor Flávio? Não exatamente se o perfil do adquirente se encaixava na questão que seria realmente um atacadista, né? Pelo perfil dele. Mas como você tem notas tipo, de 1.000 perfumes, né? Fala, poxa, a pessoa não, né? Caracteriza intuito comercial essa aquisição, é mais nesse sentido. Entendi. Eu estou acompanhando, Rubens. Já registrei a minha manifestação e já está disponível para o senhor, então eu vou passar a leitura. Com todo respeito ao voto do Isto Juiz Relator, somos contrários à diligência proposta. A uma, porque a origem de todo o trabalho é uma denúncia de sonegação anexada aos autos, expediente GEDOC número tal, evidenciando claro subfaturamento de suas operações. A duas, porque a autuada deixou de atender à notificação para explicar seu modus operandi e também se negou a apresentar os arquivos magnéticos solicitados, evidenciando assim sua clara intenção em esconder suas operações e causando evidente embaraço à fiscalização, com o que não há de ser prestigiado seu pedido para que sejam refeitos os cálculos como se fosse atacadista. A três, porque há outros AINs elaborados contra a autuada, sendo que, com base em um deles, foi encaminhada a representação fiscal por crime de sonegação fiscal. A quatro, porque o KNAI declarado pela autuada como principal é comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal. A cinco, porque não há falar sem aplicação de redução de base de cálculo, nos termos do item 2 do parágrafo 1º, artigo 34, anexo 2 do decreto 45.490/2000. Porque esta redução fica condicionada à regular apresentação pelo contribuinte remetente de informações econômicos fiscais, o que não ocorreu. A seis, porque, conforme se verifica nas provas juntadas, diversos destinatários são pessoas físicas, como, por exemplo, as DANFs tais, entre outras. Inclusive, a própria DANF juntada pela denúncia tem como destinatário uma pessoa física, folhas tais. Assim, consideramos que os autos estão prontos para serem julgados, com o que somos pelo não provimento do recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Estão abertos os debates. Ô, Alguém quer se Rubens, agora acho que eu vou dar uma vista. Pode ser?
Como quiser. Porque essa questão de. É, só questão de avaliação de provas, que não é nada questão jurídica. Uhum. De fato, 1.000 unidades denotam não intuito comercial. Você tem imensa razão nisso. Mas tem essas questões de redação de base que o Pedro comentou, que de fato dependem de uma precisão de informação. Correto. Então, só quero dar uma avaliada nisso para ver se faz sentido essa redação de base Mas frente a. não, a redução de base eu nem estou contando com ela, não, tá? É Não? só se fosse nessa. A questão é que o IVA atacado é diferente do IVA varejo. É o IVA que está pegando. Então, é que você está. Então, você está propondo uma diligência para que o fiscal faça uma nova composição com base no IVA de atacado, é isso? O IVA de atacado. E o fiscal apresente também uma. E A outra. argumentação dele. Fala assim: não, olha, E, apesar e- dessa quantidade, eu acho que ele é varejista, tem que usar o IVA varejo por causa disso ou daquilo. Ou alguma coisa que. é que Ah, não, mas explicou, ele é sonegador, tem denúncia, é então que, é vamos usar o atacado mesmo. que explicou aqui, Algo ó. assim. Não, explicou aqui, ó. Dessa forma, se meus pares concordarem, é, com a constatação de que a recorrente tal como atacadista propõe diligência fiscal para que o mesmo elabore um demonstrativo com os valores do débito fiscal, considerando IVA e eventuais adição de base. Aqui essa adição de base não vai ter como aplicar porque não tem essas informações Ah, vamos tirar prestadas. então Né? a base de Se, cálculo. Se se for for. isso. Se não É, for, é, é. eu aguardo a sua vista. Se for, tiver Não, outro se ponto. você se for sem tirar essa. Se for sem Eu concordo que não tem redução a de base redução de de cálculo base, aí. se for sem redução de base, acho que eu te acompanho. Então, eu vou pedir a edição do voto, por favor, presidente. É especificar mais a diligência, Eu é vou isso? tirar a questão da redução de base de cálculo, que realmente não cabe, né? Tá. Eu tinha deixado à vontade para o fiscal falar, mas o doutor Pedro já apontou que ele não apresentou as declarações, então é impossível, né? De coisas à base de cálculo, então tudo bem. Não vou também favorecer quem, obviamente, agiu dessa forma que ele agiu, né? Isso. Eu tinha Então, esse e aí questionamento também da redução da base, que realmente a redução da base acho que não caberia, só o IVA mesmo, mas tá esclarecido, obrigado. outra coisa que eu fiquei pensando também é o seguinte: se ele provavelmente ele não vai aplicar a redução de base de cálculo, porque ele não entregou as informações. E aí, se ele utilizar o IVA de atacadista pura e simplesmente, eu imagino que seja maior do que o IVA de comércio. E aí, é, o que seria? Aconteceria Não, calma. O uma. IVA atacadista é maior que o IVA varejista? Não, então, qual que é maior? Aí é que tá. Eu tô em dúvida nisso aí, porque é o seguinte: se for, se ele, Boa pergunta, Pedro. então, se ele recalcular e der reformácio em Pejos, aí não pode. Não, eu sei, aí teria que ser hat, mas calma. Entendeu? É por isso que eu estou falando, olha, tá perfeita a O do, acusação, o do vamos julgar. atacadista, o do atacadista tende a ser maior do que o do varejista. Exatamente, porque ele está passando por mais pontos da cadeia, né? Então, a gente estaria Puxa, é verdade, é verdade. Então, pedindo para ele calcular pelo é, atacadista, ele vai fazer uma reformação em Pejos, aí não pode. você Eu, tem eu nem razão. coloquei isso Não, na minha desculpa, vocês têm razão. manifestação. O cara tá pedindo isso, eu entrei na conversa dele, tá? Como se o IVA atacadista fosse mais favorável a ele. Mas é verdade, o IVA atacadista, ele é maior do que o IVA varejista, porque o preço Isso, do atacado é menor do que o exatamente. preço do E ele está, varejo. na verdade, ele está, ao falar isso, ele está de olho na redução da base de cálculo, é isso que ele quer, É, é. Então, entendeu? calma. Espera aí. Ou eu. Será que dá para eu resolver isso aqui agora? Será que não é melhor show de pauta? Fazer. Tá Fazer bem. com calma. Mas aí é só. Está aberta aqui a edição de voto para o relator, Espera aí um pouquinho. mas eu acho que não sei aí se é possível fazer agora, né? Está aberto. Acho que eu posso colocar no voto aqui que o IVA atacado é mais. Que é do IVA usado é mais favorável a ele, né?
Eu imagino que sim. Segundos aqui eu termino. O que ele deixou de apresentar, Pedro, que não pode ter redução de base de cálculo? Informações econômico-fiscais, né? Ah, tá. Então, Se quiser pegar, é o item 5 da minha manifestação. Não, A 5, né? pronto, já mudei o voto. Eu vou mudar a emenda. E aí eu vou ler a parte. Se tiver ok, a gente já vota. Então, após a leitura lá daqueles fatos, né? Qual é a KNAI, Rubens? O número do KNAI dele O ramo aqui. 47725/00. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria, etc, etc, etc. Então, o físico afirma que o autuado não operava como atacadista, mas como varejista, conforme seu próprio KNAI e análise do perfil dos clientes, muitos deles pessoas físicas. As provas são cristalinas e não deixam margem a qualquer dúvida, sendo correto o IVA utilizado pelo fiscal, não havendo que se falar em redução de base de cálculo pela não de cálculo porque não houve pois não houve a apresentação das informações econômico-fiscais pelo contribuinte, condição necessária para tal redução. Multas, etc, etc, etc. Então, eu estou negando o provimento e mantendo o auto de infração. Se os senhores acharem que está suficiente o voto, fica assim. Se acharem que deveria ter uma reanálise, e aí é só tirar de pauta, eu dou uma revisada, mas eu acho que está tudo aí. Ok, acho que está ok. Eu estou Eu só acho que dando também. uma. Eu Acho acho que eu que é estou isso dando aí. uma repassada aqui para ver se não teve. Você tirou aquela parte toda da diligência, né? Tirei. É. Não, gente, o IVA atacado é É. maior que o IVA varejo.
Isso é verdade. As provas são cristalinas. Inclusive, teve uma autoinflação, acho que era da. Aquela mercadoria que entra no 426 lá, e o sujeito que calculou como se fosse varejista, porque ele é varejista, eu tinha que calcular como atacadista, porque o cara lá no outro estado era atacadista. Tá certo. Eu acabo de ler aqui, para mim tá ótimo. Tá ok. Tá ok, sim. Eu li aqui Isso, todo, perfeito. praticamente, essa parte do voto e tá ok, sim. Não ficou nada pendente. Então, podemos encerrar, Flávio? Você Acompanhando. acompanhando? Então, tá bom. Então, aqui encerrando os debates para votação. Verificando o quórum. Então, iniciando a votação. Então, encerrando a votação, unânime. Então, o caso da marca Paris Comércio de Produtos de Perfumaria foi conhecido e não provido. Não há questão aqui de juros, né? Então, ficou não provido mesmo. Então, encerrando esse julgamento, agora para o próximo caso. É o Alan Patrick Batilani. É o auto de infração 5012-692. O relator é o Dr. Rubens. É um recurso misto, né, do contribuinte e da fazenda. Não há sustentação oral, né, não há advogado. Então, com o Dr. Rubens. Tá. Obrigado, presidente. Esse auto aqui trata-se de uma acusação de falta de pagamento do imposto em saídas de milho, milheto e sorgo em grãos praticadas pelo autuado, que se utilizou indevidamente da condição de produtor rural para revender os mencionados produtos por ele adquiridos, sendo que o destino da mercadoria não foi documentado e notificado para este fim, o autuado quedou-se inerte. A segunda acusação fiscal, de caráter formal, trata do exercício da atividade comercial sem devida inscrição no cadastro contribuinte estadual. O débito fiscal foi reduzido na decisão recorrida, que considerou as notas de número 43 a 100 trazidas pelo autuado como prova da venda a produtores rurais, sendo quase todos eles produtores de ovos, hipótese de isenção, afastando assim a exigência fiscal em relação a essas operações. A documentação se encontra juntada às folhas 170, 226, notas fiscais de produtor, e demais comprovantes às folhas 295 e 302. Houve controvérsia a respeito da cor das notas fiscais juntadas, se seriam rosas ou brancas. Como se percebe as folhas 170 e seguintes, é difícil afirmar com certeza, mas aparentam ser a via cor rosa, ou seja, a via fixa, que deve permanecer em poder do emitente. Então, vamos lá. O auditor afirma que, considerando que a defesa juntou cópias de notas fiscais de produtor, de números tais e tais relativas a talonários, o autuado aduziu que teriam sido extraviados. O autuado atendeu parcialmente a notificação e apresentou o talonário contendo as notas fiscais de produtor de número 76 a 100 e quartas vias das notas fiscais de produtor de 43 a 75. Em relação ao talonário com as notas fiscais de produtor 76 a 100, podemos constatar a autenticidade em relação às cópias anexadas. Anotamos, contudo, que relativamente à nota fiscal de produtor 96, encontramos no talonário somente as primeiras e quartas vias em branco, estando destacadas as primeiras e terceiras vias, que seriam do destinatário e do fisco de destino. Por outro lado, em relação ao talonário contendo as notas fiscais de produtor de folhas 26 a 75, o autuado apresentou somente as quartas vias das notas fiscais, tais e tais. Referidas quartas vias estão quase ilegíveis, se esquivando ao autuado de apresentar o talonário com as vias fixas, o que induz ao entendimento de que não quis fazer prova contra si mesmo em relação às operações retratadas nas notas fiscais de produtor número 26 a 42,
que indicariam possível saída de mercadoria adquirida sem documentação fiscal, em consonância com a denúncia que ensejou o ofício judicial as devidas verificações fiscais. Não temos elementos para negar a validade aos dados constantes nas cópias das notas fiscais de produtor de 43 a 75 e sua conformidade com a planilha de folhas 169. A Fazenda Pública aponta irregularidade em relação aos documentos fiscais. Vejamos, o autuado possui inscrição estatual de produtor rural em uma chácara de lazer familiar. No local não tem galpão, silo, nada. A inscrição estadual de produtor rural não permite a comercialização de produtos agropecuários produzidos por terceiros. A nota fiscal de produtor rural modelo 4 não é o documento fiscal exigido para a operação de venda dos produtos adquiridos de terceiros. Todas as notas fiscais apresentadas são de cor branca, sendo, portanto, a primeira via que deveria estar imposta do destinatário. Não há comprovação de que as mercadorias foram entregues aos destinatários, já que o autuado ainda conserva a primeira via, os canhotos não foram destacados e preenchidos com as informações relativas às entregas das mercadorias. Passo então o meu voto. A simples apresentação de notas fiscais de produtor rural emitidas pelo autuado seria insuficiente para comprovar as supostas saídas aos destinatários ali indicados, considerando que o autuado se recusou a atender a notificação fiscal para apresentar a documentação referente a tais operações, demonstrando assim que havia irregularidades em sua conduta fiscal. A apresentação tardia, entretanto, não afasta a validade dos documentos. Concordo com a Fazenda Pública que a documentação fiscal de produtor rural não é indicada para essas operações, pois trata-se de revenda de mercadoria adquirida de terceiros, sendo que a inscrição de produtor rural é apta para venda exclusiva de produção própria. Assim, o autuado, de fato, deveria estar inscrito no cadastro de contribuintes do Estado para praticar a revenda dos produtos em tela. A questão é, essas irregularidades afastam a isenção nas operações? A Fazenda Pública defende que sim, alegando que as revendas cobertadas por nota fiscal de produtor rural se equiparam a operações desacompanhadas de nota fiscal, nos termos do artigo 184-A do RICMS, pois não é o documento exigido nessa operação. Então, realmente, o artigo 184 fala que se considera desacompanhada de documento fiscal, a operação é acobertada por documento inábil, assim entendido que não foi exigido para a operação. Então, vejamos o que dispõe o artigo 41 do anexo 1º do RICMS. Diz o seguinte: operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados. Milho, trigo e tal, os produtos que ele vendeu, tá? Milho quando destinado a produtora, cooperativa de produtora, indústria de ração animal, etc, etc. E o teor da acusação fiscal é: o infrator recebeu os produtos agrícolas utilizando-se indevidamente da inscrição estadual de produtor rural, destinado à comercialização de produção agropecuária própria, cujos destinos posteriores aos produtos não foram documentados, e notificado não apresentou resposta. Então, a exigência do imposto no AIN não se fundamenta na irregularidade formal a respeito da condição de produtor rural do autuado, mas na ausência de comprovação do destino dos produtos. Entendo ainda que as revendas acobertadas com documentação fiscal emitida por produtor rural caracterizam irregularidade formal, mas, ao meu ver, não é causa de se afastar a isenção na saída dos produtos destinados ao produtor rural ou à alimentação animal. Essa norma que concedeu isenção não contém essa vedação e deve ser interpretada literalmente, nos termos do artigo 111, inciso 2 do CTN. Desta forma, eu entendo que a aplicação do artigo 184-A do RICS ao caso é discutível e, ainda que aceita, não autorizaria se afastar a isenção prevista para as operações. Essa isenção busca beneficiar a atividade agropecuária estadual. Tá? Entretanto, há que se considerar o que se expõe o fiscal. Ele diz o seguinte: em relação ao talonário com as notas fiscais de produtor de número 76 a 100, podemos constatar a autenticidade em relação às cópias anexadas. Notamos, contudo, que relativamente à nota fiscal de produtor número 96, encontramos no talonário somente a primeira e a quarta via em branco, estando destacadas as primeiras e terceiras vias que seriam do destinatário e fisco destino. Por outro lado, em relação ao talonário contendo as notas fiscais de produtor de 26 a 75, o autuado apresentou somente quartas vias das notas fiscais de produtor, número 43 a 75, referidas às quartas vias estão quase ilegíveis, se esquivando ao autuado de apresentar o talonário com as vias fixas, etc, etc, etc. E não temos elementos para negar a validade aos dados constantes das cópias das notas fiscais de produtor 43 a 75, e sua conformidade com a planilha tal. Então, eu concordo com essa análise e restabeleço a exigência fiscal relativa às notas fiscais número 76 a 100, considerando que não foram apresentadas provas inequívocas de sua destinação, condição necessária para isenção. Mantenho a exclusão das notas fiscais de número 43 a 75,
em relação às quais o fisco não encontrou elementos para negar validade aos dados ali constantes e sua conformidade com a planilha tal. Então, eu dou parcial provimento ao recurso de ofício, de forma a manter, né, a restabelecer a exigência fiscal em relação às notas fiscais tais e tais, e manter, então, a redução, a exclusão, né, das notas fiscais tais e tais. Recurso ordinário, o autor da afirma que aí não descreve o fato gerador, o tributo, a alíquota, entre outros elementos capazes de caracterizar a obrigação tributária. É um levantamento fiscal específico, onde a diferença apurada é simplesmente tributada, nos termos do artigo 509 do RICS, eu não vou ler, todos conhecem, e ao fisco cabe comprovar a diferença no levantamento fiscal, a diferença essa que foi cabalmente comprovada, como já foi exposto, né? E o fiscal fala, olha, foi notificado e renotificado com a observação que o silêncio implicaria na aquiescência contra os recebimentos das mercadorias. Novamente, nada respondeu ao fisco. Em nova oportunidade, renotificamos a informar e esclarecer o destino dos produtos, que o silêncio implicaria no arbitramento dos valores. O autuado ficou quieto, não respondeu nada. Então, cabe ao autuado comprovar os fatos capazes de afastar total ou parcialmente a presunção da ocorrência de saídas tributadas decorrência da diferença apurada pelo fisco que ocorreu parcialmente, conforme consta na decisão do recurso de ofício. Não existe a menor possibilidade de se considerar créditos a que o autuado poderia ter direito se houvesse escriturado regularmente suas entradas e se estivesse regularmente inscrito no cadastro de contribuintes. Não há previsão legal para isso. Afirma o autuado que não exerce com habitualidade o comércio de mercadorias adquiridas de terceiros, não se encaixando na regra contida do artigo 19 do RICS. Mas a instrução da acusação fiscal comprova o contrário. Há uma centena de notas fiscais de saída de produtos adquiridos de terceiros, o que comprova, sem a menor sombra de dúvidas, o exercício habitual desse comércio. Alega ainda que, devido a problemas de produção decorrentes de mudanças climáticas drásticas, secas, pragas e outros fatores que influenciam na atividade agropastoril, que é o objeto principal da atividade do autuado e que leva longo período para se desenvolver, o mesmo seria obrigado a adquirir milho, milhete e sorgo em grãos a fim de cumprir suas obrigações de costume e vindas da produção rural. Essa alegação é totalmente desconectada da realidade. A suposta área de produção agropastoril é uma chácara de lazer, onde o autuado poderia cultivar, no máximo, uma horta. Se não, vejamos o que nos informa o fisco, as folhas 8. Subscrição de produtor rural no tal, em chácara de veraneio familiar, na qual, que nos consta, inexiste galpão, silo ou barracão para armazenamento de grãos. Então, nega provimento, então, recurso ordinário, multas, juros, de acordo com a legislação. Então, eu dou parcial provimento ao recurso de ofício e nego provimento ao recurso ordinário. Eu voto, senhores. Ok, obrigada, Rubens. Flávio está com a mão levantada, vai registrar, né? Pedro também tem uma manifestação, né? Isso, por Eu vou favor, tirar em senhora vista. presidente. Então eu faço a manifestação quando voltar, porque vai perder de qualquer forma. Isso. Ok. A não ser que o doutor Flávio que eu deixe registrado para eventualmente ele ler e tomar alguma decisão a Ah, respeito. se tiver feita já, eu agradeço. Não, tá feito já. Então tá legal, vou solicitar aqui. Aí eu só não leio, aí eu leio na volta quando a gente for discutir o caso, né? Tá bom. Obrigado. Se bem que registrado, mas não vai aparecer, né, Pedro? Não, mas aí o doutor Flávio leva em consideração quando for fazer a vista, né? Agora. Que eu consigo ver no sistema, aí eu Você consigo consegue ver analisar no sistema? Isso. Eu os acho que ele vai argumentos. conseguir ver quando voltar. A doutora presidente precisa autorizar minha manifestação. Sim. Já está registrado, senhora presidente. Obrigado.
Aí, quando voltar, a gente conversa sobre o caso. Ok, agora a solicitação de vista, né? Então, aparece a mensagem, né, de que após a concessão da vista vai ser encerrado o julgamento e o voto de preferência vai ser descartado. Então, eu acho que não vai aparecer, mas tudo bem, eu vou... Mas no sistema eu já consigo ver a vista. Inclusive, eu tô dando print Consegue? em PDF. Tá, É assim, a preferência, tá, né? ok. É porque eu acho que ela some, mas assim, tudo bem, sem problema. Você acha que... fica como concedida. Então, a vista concedida, no caso, Alan Patrick Batilani, o auto de infração 5012.692. Então, para doutor Flávio, encerrando o julgamento. É só isso, né? Acho que É. está registrado aqui, né, corretamente. Então, encerrando. E acho que com isso nós encerramos a pauta, né? Todos aqui encerrados. Por hoje é só, né, senhores? Já Sobra. podem ir para o lançamento do livro lá De na quem? Presp. Ah, é do Marcos, né? Exatamente, do comparativo Brasil na Presp. É. Então, Oswaldo, encerrando aqui o julgamento de hoje, né? Encerrando a gravação. Encerrado, presidente. Obrigado, Oswaldo. Então, aqui, encerrando a sessão de julgamento. E por hoje é só, até a próxima quarta, né? É joia. Mandem aí mensagem, se necessário. Ok. Obrigado, pessoal. Rubens, Boa obrigado. semana. Tchau, Agradeço gente. especialmente a você, viu? Obrigada. Você leu a voto. Obrigado. Como é que é? Ah, que isso. Agradeço Sou, Agradeço. especialmente a você Bergamino, eu sou o por. seu porta-voz, meu amigo. Porta-voz da Câmara agora, É isso aí. não só dele, tá? É bom que eu leio diferente, eu mudo o voto dele, eu falo o que eu Ah, acho. Obrigado, viu? Grande Um abraço, abraço, pessoal. pessoal. tchau, Obrigado. Abraço, obrigada, pessoal. Boa Adolfo, Boa semana. também semana. aí, Boa né? Você semana. Tchau. está Até conseguindo mais. mais. participar, né? É, tá joia. Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, até. gente. Tchau, tchau. Pedro pode ir lá para a fazenda, né? Vamos para lá agora. Ou para o lançamento do livro lá na Presp. Beijão para você, minha querida. Até Beijo, mais. tchau, tchau. Tchau. Bom trabalho.